Bom dia, pessoal. Esse maravilhoso dia de chuva, que tinha gente até reclamando que estava... Deixa eu subir um pouquinho aqui. Como é que sabe isso aqui? Assim. Que estava muito calor, então essa chuva veio para amenizar um pouquinho. Entendeu? Putz. Eu não sou Anunnaki, não tem 3 metros. Pronto. Ótimo. Beleza. Então, mais uma vez agradeço o convite de estar aqui no FOS. Eu estou aqui desde 2012. Eu venho participando desde o primeiro, sempre convite de Jevaé, e trazendo uma palestra que eu me empenho bastante em fazer, tentar melhorar sempre. Qualquer apresentação eu tento melhorar. E essa palestra aqui para mim é muito interessante, porque em 2014, como o Tony falou, eu publiquei o livro de Guia da Tipologia Extraterrestre. Terrestre não, porque terrestre é fácil encontrar, mas extraterrestre. E eu já tinha ideia de quando escrevesse essa obra sobre tipologia extraterrestre, também escreveria uma obra sobre as naves. Porque a grande curiosidade que a gente tem é quem são essas criaturas, de onde eles vêm, quando nos visitam, como eles são. Mas também surgiu para mim aquela ideia de como eles vêm para cá, de que forma. Muitas teorias existem, são intraterrestres, são extraterrestres, somos nós mesmos vindo do futuro, são seres de mundos paralelos, não são extraterrestres, vivem no nosso oceano, nas nossas cavernas, alguma coisa assim. Então essa palestra vem a completar, esse assunto vem a completar o que eu comecei com o Guia da Tipologia Extraterrestre. Bom, o primeiro disco voador. Certamente todos aqui já leram livros onde falam que existem centenas e centenas de relatos de avistamentos de naves na antiguidade, na época bíblica, na época romana, onde os soldados romanos viam objetos no céu e eles chamavam de escudos voadores, de carruagens de fogo, de flechas flamejantes. Obviamente que um escudo não voa. Obviamente que uma carruagem, uma charrete, uma biga, não voa. Mas eles associavam o que eles viam no céu ao que eles tinham de conhecimento semelhante naquela época. Então, o primeiro disco voador, como assim podemos dizer, foi o de Kenneth Arnold, em 24 de junho de 1947. Ele estava voando no seu avião, quando viu 9 objetos dessa forma, em forma de arqueada, como um bumerangue, mas que pela primeira vez surgiu a expressão, quando foi publicado esse relato dele, surgiu a expressão Flying Saucers, pires voadores. E a partir daí, da noite para o dia, os discos voadores passaram para o imaginário público. Tudo que era visto no céu, independente da forma, era um disco voador, era um Flying Saucer. Um dos grandes ufólogos, primeiramente cético sobre o assunto, foi esse cara, Hynek, J. Allen Hynek. Ele foi chamado pela Força Aérea Norte-Americana para ser o consultor científico do projeto Blue Book, que pesquisava os avistamentos que ocorriam nos Estados Unidos e alguns fora dos Estados Unidos. Ele entrou no projeto achando que conseguiria desmistificar, conseguiria resolver e conseguiria explicar todos os avistamentos que estavam ocorrendo até então. Qual foi a surpresa dele quando ele começou a verificar que nem todos tinham explicação? Muitos pesquisadores aqui já disseram, 90% dos avistamentos são explicáveis. São luzes, são balões, são aviões, interpretação errada, mas esses 10 são não identificáveis. Desses 10, 5 a gente identifica depois, e outros 5 são inexplicáveis. São esses 5 que contam para a nossa pesquisa ufológica. E Hynek fala uma frase bem importante. O número de avistamentos de UFOs, enquanto ele fazia a pesquisa, beirava o impossível. Isso é um consultor científico gabaritado, PhD, que falou isso para os próprios militares norte-americanos durante o projeto Blue Book. Quando a gente observa algo no céu, e muitas coisas que eu sei hoje, quem me ensinou foi meu colega Tony, que eu perguntei para ele, observação, por que as fotos de antigamente
são muito mais nítidas. Você vê uma foto, por exemplo, do Baraúna, lá na Ilha de Trindade, vê uma foto do caso Trent, que você vê um disco voador lindo. Hoje em dia ainda tem gente falando que aquela foto é falsa, né? Ninguém conseguiu comprovar, mas falam que é falsa. Você se pergunta, por que as fotos de hoje a gente tem câmera digital, a gente tem câmera em HD, a gente tem TV em 4K? Obviamente, a gente deveria ter uma imagem nítida, a gente conseguiria ver dentro do disco voador o controlezinho ou então o ETzinho ali mexendo nos botões da nave. Isso não acontece, até por culpa da nossa tecnologia. Lembra que você me explicou que, como a câmera digital, o zoom dela é automático, se vê uma luz, ela vai tentar focar aquela luz. E como a luz não é estática, a câmera vai tentar focar e não vai conseguir. Por isso fica aquele borrão, aquela luz que você não consegue identificar a forma dela. E as câmeras antigas não. As câmeras antigas eram, ou não tinham zoom, ou era manual. Então as pessoas tiravam uma foto, eram polaroides, né, que tinha o instantâneo na hora. E essa interpretação a gente traz para a pesquisa da ufologia e da tipologia dos UFOs. Por quê? Vejam isso aqui, um avião, por exemplo. Olha a quantidade de luzes que ele tem. É o problema da observação humana. A gente vê algo no céu que a gente não conhece, automaticamente a gente já classifica como um disco voador. Pode não ser nenhum disco, mas a gente classifica como disco voador, coisa desconhecida. É desses 90% que se compõem os erros de interpretação. Acho que pulou um aqui ou não? Não. Aqui. É verdade, tem aqui. Amador é assim mesmo. Você errou também? Não, então não sou o primeiro. A classificação e a reclassificação. Durante muitos anos, vários pesquisadores, infinitamente mais gabaritados do que eu, como o Hynek, como o Jacques Vallée, tentaram, de alguma forma, classificar esses tipos de objetos. Eu li o livro deles para escrever o meu, que vai se publicar para a revista UFO. Vou publicar o livro também em março, deve ser lançado com esse tema. Para ser bem sincero, eu achei confuso demais a classificação deles. Eles classificavam de várias formas, inclusive o Jacques Vallée classificava, em uma das classificações, ele fez 3 classificações. Em uma das classificações, ele classificou o tipo de ufologia como o tipo de UFO como aquele que matava ser humano. Então, para mim, aquilo soou um pouco estranho na minha pesquisa, quando eu fui escrever. Então, a classificação e a reclassificação, a maioria das tentativas de classificar o fenômeno não deram certo. Tem sido baseado em aspectos gerais. Eu busquei fazer algo simples, coisa mais simples do mundo. As tentativas anteriores de classificar os UFOs foram baseadas no formato do objeto. Essa é a parte simples do negócio. A classificação da USAF, da Força Aérea Norte-Americana, como é que era? Do projeto SIGN. Discos voadores, primeira classificação, tipo 1. Aeronaves diferentes da época. Por exemplo, estamos falando aqui da década de 50, 60, eram aviões. Qualquer coisa que fosse diferente disso era um disco voador. Corpos em forma de torpedo ou cilindro, sem asas ou lemes visíveis durante o voo. Era a classificação deles, muito generalizada, englobava muitos tipos diferentes. Ou objetos esféricos em forma de balão, e o quarto item, esferas de luz. Para o projeto Blue Book, aí já com Hynek como seu consultor científico, a classificação até que deu uma melhorada. Ela ficou mais dividida. Ficou como elípticos, foguetes ou aeronaves, meteoros ou cometas, lenticular, cônico ou lagma, chama e outras formas. Mas também ficou grande demais. Englobou muita coisa que poderia estar uma dentro da outra. Jacques Vallée também tentou fazer essa classificação. E vocês vão ver que o Jacques Vallée ele tentou por 3 vezes fazer isso, sempre melhorando. Eu aqui, primeiramente, eu não estou criticando o trabalho deles. Eu me baseei no trabalho deles para fazer o meu trabalho. Mas então, em 1966, o Jacques Vallée fez a classificação dele. Tipo 1, 2, 3 e 4. Você pode ver observações de um objeto incomum esférico ou discoide. No tipo 2,
a observação de um objeto incomum em forma cilíndrica ou vertical no céu. O tipo 3, observação de um objeto incomum esférico. E aí por vai. E em 1990, ele criou um novo sistema de classificação, mas continuava apresentando problemas. Quais problemas? Aqueles que eu lhe falei. Ele estava associando a forma do objeto à ação que esse objeto tinha sobre o ser humano. Mortes, queimaduras. Então, não independia se o objeto fosse triangular, se fosse esférico, se fosse cilíndrico. Nessa classificação dele, da década de 90, o importante, para ele, em uma das classificações, é se o objeto matava uma pessoa, se queimava outra pessoa, se causava efeito psicológico ou físico numa pessoa, se parava um carro, se não parava um carro. Isso fugia um pouco, no meu entender, de uma classificação de um objeto. O Hynek também, nesse livro, essa capa é mais recente, classificou da mesma forma. Em 1972, ele definiu em duas classes distintas: luzes noturnas e contatos imediatos. Contatos imediatos, gente, aquele que a gente conhece, contato imediato 0, de grau 1, de grau 2, de grau 3, ele usou isso para classificar os objetos. No meu pensamento, na minha ideia, também uma forma, não vou dizer errada, mas que não contempla a forma dos objetos. Por exemplo, os objetos cilíndricos, objetos diurnos, esféricos e ovais. Ele não contemplava isso na classificação dele. E são objetos em grande abundância nos avistamentos. São objetos que você vê praticamente na grande maioria dos relatos. Como deixar esse tipo de objeto fora de uma classificação? Foi aí que eu comecei a definir o meu tipo de trabalho, que contou com 2.315 casos pesquisados. Obviamente, tem muito mais casos do que isso. Para o guia da tipologia, eu pesquisei 8.000 casos. Nesse, eu peguei 2.315. Por quê? Porque tinham as informações que eu precisava. As informações que eu precisava era uma descrição detalhada do objeto, o local onde ele foi visto, a data, testemunhas e pelo menos 3 referências bibliográficas ou testemunhas de pessoas ou dos pesquisadores que tiveram acesso ao caso. Desses 2.315 casos, 771 vão compor o livro que vai ser publicado. Compõe a minha pesquisa para fazer essa palestra. E eu usei um único critério: o formato. É o formato. É um critério básico, amplo e, ao mesmo tempo, simples e certeiro. Não me importa se o objeto feriu alguém, se ele parou um carro. Isso não é o objetivo dessa pesquisa, dessa palestra. É mostrar como é a forma desses seres, desses objetos. E eu cheguei a essa nova classificação, não muito diferente das outras, no nome. Nova classificação dos tipos de objetos: esféricos, formas de luzes, cilíndricos, elípticos, metamórficos e triangulares. São 6 classificações que a gente tem. Para começar, e eu queria que vocês prestassem atenção nos slides, porque der certo vai aparecer o vídeo de cada forma deles. A gente começa com formas de luzes. O que são as formas de luzes? Você não consegue definir o objeto. O que é isso? São luzes noturnas, são bolas de luzes, são, vamos assim dizer, cometas, que não são cometas na verdade, mas cruzam o céu, são cones de luz. Isso tudo é englobado nessa divisão de formas de luzes. E para cada forma dessa eu vou dar um exemplo, no mínimo, de um objeto, nesses casos que eu pesquisei. O primeiro é esse aqui, esse tipo de forma de luz. Ó, o vídeo aqui não rodou, mas pode deixar que a imagem ficou. Tá, o vídeo não rodou? Vê se você der o clique, vê se ele vai. Então, quando tiver aí, você dá o cliquezinho. Não foi, não? Tá, então fica na forma de luz. O exemplo dessa apresentação, o tipo, forma de luz, a variante, uma bola de luz verde, a solução dos céticos. Isso é muito interessante a gente prestar atenção. É muito interessante. Por quê? Eles falaram que nesse caso, que ocorreu no dia 5 de dezembro de 1948, sobre Albuquerque,
nos Estados Unidos do Novo México, o capitão Goed, o copiloto, engenheiro de voo e outro piloto de uma outra aeronave observaram a bordo de seu avião esse objeto de luz verde cruzando a sua frente. Mas esse objeto cruzando a frente deles, tudo bem, tranquilo, eles podiam confundir com um meteoro ou com alguma coisa assim. Acontece que esse objeto, ele além de cruzar a frente desse avião, ele foi detectado pelos radares do avião, foi detectado pelos radares das bases militares do Novo México, e esse objeto, por 2 ou 3 vezes, ficou ao lado do avião, indo e vindo. A partir daí, a gente já... Um cometa não faz isso, um outro avião não faz isso. E olha o ano, 1948, durante a Segunda Guerra Mundial ainda. Não, já tinha terminado, estava no final. Você vê, ainda estávamos em um estado... ainda no final de uma guerra, ou na iminência de terminar, em um conflito bélico mundial, e objetos dessa natureza trafegando pelo espaço aéreo norte-americano, sem lembrar de Pearl Harbor. Então, para um piloto falar algo assim, realmente o que ele viu era inexplicável. Assim que esse piloto pousou, ele foi interrogado por 3 dias pelos seus superiores, e ninguém conseguiu encontrar uma explicação para esse objeto, para essa esfera de luz verde. Ninguém encontrou. É algo que até hoje permanece como um dos arquivos do projeto Blue Book, inexplicados. Essa, então, seria a primeira forma, na forma de um exemplo de uma forma de luz, de um objeto em forma de luz. O que tem dentro dele, a forma que está dentro dessa luz, a gente não sabe. Nesse exemplo de objetos. Pode ser triangular lá dentro, pode ser cilíndrico, pode ser discoide, a gente não sabe. Mas ela foi categorizada como um objeto de luz. O segundo são os esféricos, muito conhecidos. Desde uma pequena esfera de luz, que a gente chama de sonda ufológica. Inclusive, muitos aqui já viram, eu já vi, já temos uma filmagem na minha página no Facebook, tem uma filmagem que nós fizemos, nós recebemos de uma equipe da TV Bandeirantes em 2001, que a gente investigou esse caso, onde uma sonda cruzou a rodovia Brasília-Goiânia, onde eles estavam retornando para Brasília, cruzou o carro deles umas 2 ou 3 vezes e ficou parada na frente deles com eles, uma equipe de TV profissional que filmou, além de várias pessoas da cidade que estavam vendo também. Então, é um exemplo, são formas perfeitamente redondas. Esse é um dos casos mais emblemáticos nesse tipo. Ocorrido na Inglaterra, em 7 de janeiro de 78. O tipo é o esférico, a variante é uma esfera com saia, vejam que interessante, como se tivesse um tubo embaixo dela. E saía uma chama debaixo desse objeto. Até me perguntaram ontem, mas tanta tecnologia, saiu um fogo debaixo do... Foi o Carlos até que falou, um fogo debaixo do objeto. Eu falei, sim, é o relato da pessoa. Vai que, de alguma forma, a combustão, a forma de propulsão desse objeto com a atmosfera terrestre causasse esse efeito. Os céticos disseram que isso era uma fraude. Simples assim. Os céticos ou dão uma explicação esdrúxula ou falam que é fraude. Em alguns casos, eles ficam em silêncio. E foi testemunhado por Wallace Norbert e outras testemunhas. Eles estavam num caminho, indo para Frodsham, em Cheshire, na Inglaterra, quando o carro deles simplesmente parou, na medida que esse objeto, desse tamanho, que ele tinha mais ou menos 8 metros de diâmetro, esse objeto parou, cruzou a frente deles e veio passando. O carro deles pararam, tinham as testemunhas, que era o Wallace Norbert, a esposa e 2 filhos, que entraram em completo desespero. Não sabiam o que era aquilo. Um objeto enorme fez o carro deles parar. O objeto cruzou a frente do carro, chegou ao lado, subia, descia, expelia fogo. Norbert ele até acreditou que o objeto tivesse com problemas por ter essa chama saindo embaixo do fogo dele. Mas, logo em seguida, esse objeto levantou voo e desapareceu. Veja o detalhe, que isso vai ser interessante lá na frente. As janelinhas desse objeto. Lá na frente eu vou explicar o porquê. Veja esse detalhe. Esse objeto tinha janelinhas, em um objeto cilíndrico.
não é, pelo que a gente entende, pelo que a gente vê nos nossos aviões hoje, não é uma aerodinâmica perfeita para se viajar, para se voar. Não tem asas, não tem turbina, não tem nada. Um outro caso interessante também, e esse ocorreu em águas dos Estados Unidos, do Oceano Pacífico, ocorreu no dia 1º de julho de 1945, exatamente durante a Segunda Guerra Mundial. O navio do capitão Robert Crawford estava navegando pelo Oceano Pacífico quando um dos seus comandados gritou para que todos fossem ao deck do navio, porque um objeto estava se aproximando. Um objeto cilíndrico se aproximava do navio. Vejam a proporção do tamanho do objeto e a proporção do tamanho do navio. É essa proporção mesmo. Ele falava que o objeto tinha praticamente 50 metros de diâmetro. O navio tinha 120 de comprimento. Um navio grande. Não era um navio muito grande, mas um navio de pés, acho que são 20 pés, 30, não sei como é que são em pés, mas era comprido, bastante comprido. E subiram 40 pés. É isso? Então, 40 pés. 15 membros da tripulação subiram e ficaram observando esse objeto, que se aproximou lentamente, passeou ao redor do navio. É um objeto cinza. Vocês veem, nesse aqui não tem janela, não tem nada, não tem um propulsor, não tem nada. Esse objeto, ele circundou o navio. O pessoal de radar entrou em contato com as bases do Pacífico, com outros navios. Nenhum deles tinha visto nada. O radar de bordo, o radar a bordo do navio, também não detectou nada. Mas as 15 testemunhas, os 15 militares, viram esse objeto passar, que ficou por cerca de 35 minutos rodeando o navio. E preste atenção, um objeto escuro, sem nenhuma característica aparente, simplesmente uma esfera escura, metálica. A solução dos céticos nesse caso? Nenhuma. Eles não puderam explicar. Eles não têm como explicar um negócio desse. Esses são os clássicos. Esse é o que eu gosto, que é disco voador bonito, com domo ou sem domo, mas 2 pratos de gato, coisa bonita. Eu acho bonito esse tipo de disco voador. São os clássicos discos voadores, que a gente chama de discos voadores. Esse é um caso muito interessante que ocorreu em 1952. Foi em Hausbach, na Alemanha Oriental. Naquele tempo, a Alemanha Oriental, Alemanha, vocês são todos jovens, vocês não se lembram disso, mas na minha época, a Alemanha era separada, né? A Alemanha Ocidental e Oriental. Ocidental capitalista, Oriental comunista. E Oskar e Gabriele Link, Oskar era o pai, a Gabriele Link era a filha. Eles estavam passeando, eles eram refugiados da União Soviética, União Soviética comunista, mas eles fugiram da União Soviética e foram parar na Alemanha Oriental, né? Saíram do fogo para cair na frigideira. Então, eles estavam passeando de bicicleta, quando a filha do Oskar gritou: papai, olha lá, o que é aquilo? Eles pararam, a bicicleta era uma moto, pararam a moto e olharam para um descampado. Ele viu algo assim, metálico, brilhante no meio do descampado, não sabia o que era. E quando ele olhou para o lado, criança, né? Criança, quem tem filhos aqui, quando você olha para o lado já não está mais. A garotinha já foi ver o que é aquilo. Criança não tem medo de nada, a criança tem a curiosidade. Então a menininha foi se aproximando e do lado desse objeto tinham 2 entidades, 2 seres, de 1,50 m a 1,70 m de altura. E o pai dele chamando: não, Gabriele, volte, volte, volte. Ele segurou ela, eles ficaram abaixados num arbusto e viram os detalhes do objeto discoide com um domo em cima, com duas fileiras de janelas. Eles disseram que eram janelas. Eles afirmaram que viram vultos dentro dessa janela, como fosse movimentação dentro do objeto. Além dos 2 seres que estavam fora, tinham seres dentro do objeto. E no momento que eles estavam lá olhando, parece, de alguma forma, os seres notaram a presença deles e entraram no objeto. Mas como é que eles entraram? Eles entraram através das paredes do objeto. Não se abriu uma portinha e eles entraram. Não, eles simplesmente entraram. Simplesmente atravessaram a parede do objeto e entraram. Esse objeto começou a levantar, a girar.
O testemunho dele é muito interessante porque ele teve a impressão que o objeto girava, essa parte de baixo girava, mas as janelinhas permaneciam estáticas. Era como se a janelinha fosse em 3D do objeto. O corpo do objeto girava, o domo dele começou a ficar mais vermelho, a parte de cima, aquela protuberância ficou mais vermelha, e as janelinhas ficaram estáticas. O objeto decolou e disparou em direção ao espaço. Depois disso, eles comunicaram ao prefeito da cidade, e no dia seguinte, eles foram convidados a comparecer ao posto militar da cidade, onde foram interrogados, e um juiz da cidade obrigou que eles contassem a verdade, senão seriam presos. Eles repetiram a mesma história. Em frente a um juiz de uma nação comunista, que você, na época, se você mentisse ou fosse contra o governo, o seu destino era a cova. Então eles contaram: não, seu juiz, realmente a gente viu isso, era assim, assim, assado, e não temos mais o que falar, vimos isso. E o juiz falou: não, eles estão dizendo a verdade. Então nada aconteceu com eles, mas o objeto que eles viram, é interessante esse detalhe, que as luzes estáticas e o objeto girando e a parte de cima ficando avermelhada. Esse aqui eu acho que muita gente conhece, muita gente duvida e muita gente acredita. É o estilo do disco voador do Adamski. Só que nesse caso não é o relato dele que eu estou colocando aqui. É de Tony Dodge, Alan Dale e um policial. Vocês provavelmente não conhecem o Tony Dodge. Não conheceram, ele já faleceu. O Tony Dodge foi um policial, assim, como Gary Heseltine na Inglaterra. Ele foi um policial inglês, que também teve uma experiência com disco voador, que foi essa. E ele, a partir daí, virou um ufólogo. O Tony Dodge falou que em 1978 ele estava patrulhando a cidade de Connolly, Yorkshire, na Inglaterra. E Yorkshire é um local onde tem muitos avistamentos, inclusive de crop circles, os círculos ingleses. Ele teve esse avistamento desse objeto. Ele até então, o Tony, ele não tinha nenhum interesse em ufologia, nada, não sabia de nada, não mantinha nenhum relacionamento estreito com nenhum ufólogo, não lia sobre o assunto, não conhecia nada. A partir desse momento, então, quer dizer, ele não conhecia Adamski, não conhecia Billy Meier, não conhecia nada, nenhum caso desse. A partir desse avistamento de um objeto cilíndrico, objeto discoide, com 3 bolas embaixo, ele começou a acreditar, começou a pesquisar e começou a fazer um levantamento com todos os colegas policiais e fez um levantamento e chegou à conclusão incrível que de mais de 3.000 relatos de policiais ingleses que já tinham visto objetos durante suas rondas. Esse objeto é aquele objeto discoide com 3 esferas embaixo. À medida que o objeto ia se movendo, essas esferas embaixo iam se mexendo, independentemente, sem ligação nenhuma, como se tivesse um campo magnético que as prendia, um ímã, mas que ela não era grudada na estrutura da nave. Então, à medida que a nave ia se mexendo, as bolas iam se mexendo como se tivesse dado um equilíbrio, ou fosse responsável pela movimentação do objeto de alguma forma, gerando alguma energia, alguma propulsão, algum campo eletromagnético que fazia com que o objeto se deslocava. Então, esse objeto, além de ser clássico, como a gente diz, que é o discoide, que foi muitas vezes relatado pelo Adamski, George Adamski, um contatado, ele também foi verificado por policiais, o Tony Dodge, Alan Dale e mais um policial. E aí a pergunta, os céticos, o que os céticos falaram? Que é uma farsa. Mas para que 3 policiais vão arriscar a carreira deles? Veja bem, tanto na Inglaterra, na Europa, como nos Estados Unidos, nós no Brasil, para ser um policial militar, policial da Guarda Civil, tem que passar um concurso público. Você não pode ser demitido, você não tem que fazer aquele processo administrativo e tudo mais. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, para você ser um policial, você ou é votado pela sua comunidade, você recebe votos, você é eleito um xerife, um delegado, e aí você contrata policiais para aquele seu condado, ou você faz o curso e, se aprovado, você é designado. Não tem concurso público. Então, para que 3 policiais iriam correr o risco de perder o seu emprego, a sua carreira, contando uma fraude? E estavam na ativa, não estavam se aposentando, não são ex-policiais.
Eles não ganharam dinheiro com isso. Nenhum. Para que eles iriam inventar algo assim? Pode até ter visto alguma coisa diferente disso, pode ter feito um erro, ter sido um erro de interpretação. Mas atribuir o avistamento de pessoas como essas, de que seria uma farsa, é uma solução cética para mim, um pouco estranha. Esse outro caso também é muito interessante e tem parecido aqui no Brasil também, como a gente vai ver mais na frente, que foi um enorme objeto com um domo. No dia 28 de julho, em 89, em Kapustin Yar, na Rússia. Eu não vou nem me atrever a ler o sobrenome desse pessoal, mas é o Valery, nem o primeiro nome, né, o resto é tudo sobrenome, gente, fica difícil. Bom, é o Valery e o Levin, entre outros, porque são todos russos. Esse caso é um caso que aconteceu na base militar, é um caso muito famoso, na base militar de Kapustin Yar, na Rússia. Esse objeto ele foi visto em 3 outras bases da região de Astrakhan. Esse objeto se aproximou da base. O alarme, essa era uma base com ogivas nucleares, era uma das bases militares da Rússia com ogivas nucleares. Esse objeto, quando se aproximou da base, toda a base entrou em alerta máximo. O que aconteceu depois? O objeto era discoide, o domo dele era transparente, o objeto media entre 15 e 30 metros de diâmetro. Esse objeto percorreu vários pontos da base e quando ele chegou em cima da onde se guardavam os mísseis nucleares, os silos dos mísseis nucleares, ele disparou uma luz nesses silos nucleares. O que aconteceu com esses mísseis? Eles foram desativados. Todos os mísseis. E essa é uma história muito parecida com a história do Robert Salas, né, que também nos Estados Unidos houve o mesmo caso de um objeto também que sobreviveu à base, onde ele era o cara que apertava o botão, ele era o cara que apertava o botão para disparar um míssil. O objeto parou em cima da base e também desativou as ogivas nucleares. Esse caso aqui foi tão pesquisado, foi tão minuciosamente pesquisado pelas autoridades russas que não se encontrou explicação nenhuma. Os céticos falaram que foi farsa. Só que quem falou que esse caso não tem solução foram os próprios militares russos. Então esse caso é emblemático, está no livro UFOs na Rússia, até que tem ali na revista UFO. Quem não tem esse livro, gente, fazendo até um merchandising do meu chefe que está aqui, o livro UFOs na Rússia e OVNIs na Rússia, quem lê esse livro vai ter acesso a informações da Rússia que vão deixar qualquer um de cabelo em pé. Eu que já tenho pouco cabelo aqui na frente, cabelo branco, ficam tudo em pé. Vocês vão ver que são informações muito ricas, uma pesquisa muito boa e de casos fantásticos como esse na Rússia. Vale a pena dar uma olhada e esse caso está relacionado nesses livros, com muito mais detalhes. Esse também, é uma pena que o vídeo não está rodando, mas seria bem legal que ele mostraria algumas características dos objetos. Esse caso ocorreu em 1970 por 2 dias seguidos, testemunhados por Oller, Birkeland, Arne e Gudny Asen, entre outras pessoas. Por que entre outras pessoas? Porque foram em 2 dias seguidos as pessoas viram o mesmo objeto no mesmo local. Vejam que curiosidade desse objeto. Um objeto cilíndrico com umas pernas, várias pernas, parecia um polvo. No Rio de Janeiro, há uma filmagem que foi feita no Rio de Janeiro na década de 90, em que uma pessoa filma também um objeto escuro, negro, desse tipo, muito parecido com esse, que o pessoal começa a gritar na filmagem que é uma aranha voadora. Mas só que o objeto é enorme. Esse objeto tinha 20 metros de diâmetro. Esse objeto se aproximou desse pessoal que estava na Noruega, em Trondheim, e ele chegou a pousar na estrada que estava cheia de neve. O carro parou novamente e as testemunhas, durante esses 2 dias, testemunhas diferentes, viram que esse objeto apresentava uma luz muito forte na parte de baixo, uma luz branca muito forte na parte de baixo, e em cima era metálico, de onde eram ligadas essas pernas desse objeto. Uma das testemunhas sofreu posteriormente enjoos. Foi observado que ela teve uma exposição a uma radiação um pouco maior do que as outras, mas
nada que prejudicasse a saúde dela posteriormente. E esse caso foi investigado pelos militares noruegueses, que disseram que não havia explicação para o que aconteceu. Por quê? Porque além desse objeto ter sido testemunhado por 2 dias seguidos, por pessoas independentes, no momento que ele pousou, aonde ele pousou, não teve mais acúmulo de neve. O local do estado onde pousou não apresentou mais acúmulo de neve. Então nevava em toda a região. A Noruega é um lugar que neva pouco. Então nevava toda a região. E aonde o objeto pousou, não se acumulava mais neve. Você tinha 7 metros de neve de um lado e nada no buraco onde uma das pernas ficou. Isso durou 8 meses. Duraram 8 meses essa característica. No inverno do ano seguinte já começou a acumular, mas dessa mesma forma. Começou a acumular menos, até que depois ficou de forma igual. Mas era uma característica também desse objeto e desse fenômeno. Esse aqui a gente conhece. Não creio que na época ele tinha medido... Não creio, mas possivelmente, né, para não deixar nenhum rastro, possivelmente. Esse caso aqui é nosso, o Brasil é nosso, é da Operação Prato, na época de 16 de outubro de 1977, que foi testemunhado por Emerson Amadeu, a mim e familiares. O local Santo Antônio do Ubituba, no Pará. É um objeto discorde, interessante, com uma luz na frente e 3 atrás, como se fosse uma cauda, um chicote. Lembre-se que nessa época, a gente estava no início do fenômeno chupa-chupa naquela região. Esse desenho, esse relato, esse documento é oficial, vocês podem pegar no site da revista UFO, que mostra exatamente esse desenho desse objeto, feito pelos desenhistas da Força Aérea Brasileira, que foram investigar na Operação Prato, com, na época, o capitão Uiranger, e consta nos arquivos da Operação Prato. Esse objeto, por vários e vários dias, ele passava por cima dessa cidade, todas as pessoas observando, com medo, porque começava aquela onda do chupa-chupa, dos raios atingindo as pessoas, de pessoas morrendo, de pessoas sendo atacadas, de ninguém mais saindo à noite de casa, e mesmo você fora de casa, você era atingido por um raio, através de paredes, através do telhado, das palhoças e tudo mais. Então esse objeto ele era discorde, apresentava pequenas asas laterais, uma luz, um cone de luz na parte da frente e 3 na parte de trás, coloridas, como se fosse um chicote. Isso chamava a atenção dos pesquisadores, quando entrevistaram as testemunhas, porque nunca foi visto anteriormente e nunca foi visto depois. Esse tipo de objeto só apareceu nesse período. Passando por outra classificação, os elípticos. O que seriam os elípticos, gente? Alongados ou ovais. Temos muitos relatos desse tipo também, não tanto quanto os discoides, mas ainda assim, bastante relatos com esse tipo de característica. Os alienígenas, os objetos, os OVNIs, né, eles devem ter alguma paixão pelas nossas bases militares, porque não é incomum encontrarmos relatos de objetos sobre bases, na cabeceira de aeroportos, em cima de locais de armazenagem de ogivas nucleares. E esse aqui é mais um caso que aconteceu em 1975. Foi testemunhado sobre a Loring Air Force Base em Maine, nos Estados Unidos. O objeto, anteriormente é um objeto cilíndrico, totalmente prateado, e é bem no estilo do objeto do Steven Spielberg. Aí vocês podem ter perguntado, então o pessoal viu contatos imediatos a 3º grau, se baseou nisso aí para fazer um relato. Bom, esse relato foi 2 anos antes do lançamento do filme. Era um objeto cilíndrico com luzes, como vocês podem ver ali, as luzes nas laterais, que elas piscavam como se estivessem rodando, bem parecido com aquela cena final do filme, contatos imediatos de 3º grau, daquele objeto maior, que ficava girando. Esse objeto ele passou por 3 outras bases daquela região e parou exatamente sobre essa base. Dezenas de militares viram o objeto. E o objeto ficou ali parado. Tentaram decolar alguns aviões, mas não conseguiram,
porque os aviões a parte elétrica dos aviões não funcionava. A gente já ouviu falar muito em perda da parte elétrica de carros, de trens, de navios, mas de avião jamais. Quando há um relato de avião com um objeto no ar, por incrível que pareça, não acontece falha mecânica no avião. Por que não acontece a falha mecânica no avião? Será que eles sabem que se tiver uma falha mecânica no avião, o avião vai cair, vai morrer, vai matar todo mundo? Porque em carro isso acontece. Será que quando eles estão mais próximos, será que quando eles estão mais próximos do solo ocorre esse tipo de efeito? Por que no céu esse tipo de efeito não ocorre? Se a gente fosse pensar, se fosse verdade que todo objeto que fosse visto por um avião tivesse relacionado a um avistamento com um avião, se o avião tivesse algum problema mecânico, a gente teria vários acidentes aéreos. Isso não ocorre. Isso é algo para se pensar. Isso nunca foi pesquisado. Eu creio que não. Então, esse objeto, e é um caso que eu não conhecia, com essa característica, ele impediu que os aviões decolassem. Nenhum avião pôde decolar. E esse objeto ficou por 2 horas em cima da base. As comunicações da base foram cortadas. Ela não podia se comunicar contra a base. Os rádios não funcionavam. Então ficaram só os militares olhando. Ninguém se atreveu, obviamente, a atirar contra um objeto desse. Ninguém teve essa coragem e essa orientação. Eu acho que até para o bem deles. Mas esse objeto apresentava, ele era metálico, discoide, com 30 metros de diâmetro, e aí apresentava essas luzes. Nada mais. Não se viu janelas, não se viu trem de pouso, não se viu propulsores, não se viu cauda, não se viu nada. Era só um objeto metálico. Depois dessas 2 horas de aparecimento, o objeto simplesmente saiu lentamente e foi embora. Obviamente que depois foi feita uma investigação que não chegou-se a conclusão nenhuma. A conclusão é desconhecida. Tanto é que os céticos falaram que era uma aeronave militar. Mas, em 1975, se você tivesse uma aeronave militar desse tipo, hoje em dia ela ia estar... Acho que não precisava nem ter tido guerra do Golfo, porque essa nave sozinha impediria qualquer avião de decolar. Um outro caso, aqui não dá para ver muito bem, mas aquele brilho seria uma esfera, que aconteceu na Austrália também, com a testemunha Faye, Patrick, Sean e Wayne Knowles e Graham Henley. Eles estavam também atravessando uma cidade. A Austrália, gente, para quem não sabe, apesar de ser muito distante, era um dos maiores países do mundo. Apesar de ser tão grande assim, grande parte da Austrália é desértica. Mas as ruas cruzam o país, as rodovias cruzam o país de norte a sul, leste a oeste, como qualquer país desenvolvido. E essa família estava fazendo uma viagem, quando perto de Mundrabila, eles foram parados, literalmente parados, por um objeto esférico que vinha ao longe e começou a fazer o carro deles balançar. À medida que o objeto se aproximava, o carro balançava, como se tivesse pessoas de fora sacudindo esse carro. Esse objeto passou por perto, passou tão próximo dessa família, que eles tiveram queimaduras de 2º grau no rosto e nas mãos. Quem estava no para-brisa, o pai e a mãe, lá na frente, tiveram queimaduras no rosto e na mão. E esse objeto passou pelo carro, deu volta no carro, e o carro sem funcionar, e todo mundo em desespero. E esse objeto esférico, simplesmente esférico e brilhante, mas lembra da primeira forma, que era a forma de luzes? Esse, apesar de ser muito brilhante em forma de luz, você conseguia ver o contorno dele, que era um objeto esférico, e não tinha janelas, não tinha nenhum outro detalhe. Então esse objeto se aproximou do carro, fez lá suas evoluções e foi embora. E essas pessoas, como consequência, tiveram queimaduras nas mãos e no rosto. O pai e a mãe estavam na frente e as crianças atrás sofreram menos, mas estavam na frente e sofreram bem mais. Os cilíndricos, que são os cilindros que muita gente conhece como cigarros, charutos voadores em forma de charuto. Esse é um caso muito clássico para você ver. Um objeto cilíndrico com luzes coloridas na sua extensão, e ocorreu em St. Elmo, no Minnesota, nos Estados Unidos, que foi testemunhado por Frederick Chamberlain e outros 2 pilotos. São todos pilotos. Esse objeto media incríveis 70 metros de comprimento. Era um objeto enorme. Eles estavam num avião pequeno, um bimotor, e eles viram esse objeto passar ao lado deles. Em nenhum momento esse objeto... Eles questionaram a torre de controle se havia alguma outra aeronave
no espaço aéreo, próximo a eles. Falaram que não, eles eram os únicos naquele momento no espaço aéreo. E esse objeto ficou acompanhando o avião deles durante boa parte da viagem. O que eles disseram? Que esse objeto era totalmente negro, escuro, em forma cilíndrica, mas tinha essas janelinhas. Eram 8 janelas, 4 vermelhas e 4 verdes a sua extensão. Eles não conseguiram ver o outro lado, se tinham outras janelas do outro lado, mas o que eles viram foi essa forma de objeto. E aí eu te pergunto, como aerodinamicamente consegue um objeto desse voar? Não tem sustentação, não tem asas, não tem nada. Até um míssil, se você for notar, o míssil tem a cauda ali, tem umas barbatanazinhas para direcionar. Isso não tem. E assim que eles pousaram, essas testemunhas entraram em contato com a base aérea militar de Minnesota, de San Telmo, e eles não tinham lançado nenhum avião, não tinham nenhum objeto, não tinham nada no espaço naquele momento. Os céticos não deram nenhuma solução para o caso. Esse é mais um dos casos que está no projeto Blue Book, sem explicação. Mais um caso aqui que aconteceu nos Estados Unidos, em Montgomery. Vocês podem ver ali no cantinho, está o objeto. Se fosse o vídeo, ele ia estar viajando ali. Esse é um objeto com um pouco mais de detalhes. Também é um objeto cilíndrico. Você vê a parte da frente dele como se fosse o cockpit de um avião. E na lateral dele, janelas muito bem iluminadas, grandes, mas que era impossível ver o interior. Segundo o capitão Clarence e o resto da tripulação, que também estavam a bordo de um avião, esse objeto voava ao lado do avião tranquilamente. Se o avião acelerava, ele acelerava também, de vez em quando ele voltava. Por 15 minutos durante a viagem deles em Montgomery para a cidade de St. Louis, eles tiveram a companhia desse avião, desse objeto. Podem ver que ele é metálico também, não tem nenhuma estrutura nele. E o interessante é que todos os objetos cilíndricos, os maiores objetos que eu consegui levantar na pesquisa, foram cilíndricos ou os retangulares. Os retangulares que a gente vai falar mais para frente, eu falo, mas os cilíndricos, eles podem ter de 20 a 100 metros de comprimento. Isso é muito grande. Muita gente acha que esses objetos são as naves-mães, né? Que de dentro deles há relatos que saem objetos menores, objetos discoides, de 20 metros de comprimento, num objeto de 100, cabe. Esse que é outro caso muito famoso, que é o caso JAL, da companhia aérea Japan Airlines, que aconteceu em 1986 sobre o Alasca. O capitão Kenju Terauchi e o Kamakori Tamufuji e o Yoshio Tsukuba, eles estavam viajando num avião cargueiro da JAL, sobre o Alasca, quando eles notaram um objeto, que não é nem esse objeto cilíndrico aqui do lado, que é um objeto discoide em forma de planeta de Saturno, mas o objeto era imenso. Eles estavam no 747. O objeto tinha o tamanho de 10 desses aviões. Só que o que mais chamou a atenção deles foi que, quando esse objeto, que parecia Saturno, saiu, um objeto discoide, surgiu esse objeto em forma de cone. Era um objeto em forma de cone com várias luzes ao seu redor, com uma luz embaixo, e que girava. E esse objeto tinha mais ou menos o tamanho de um prédio de 10 andares e a extensão de mais ou menos 60 metros. Isso tudo no ar. Tudo sobre o Alasca. Esse relato ele é rico em detalhes. Qualquer um de vocês pode procurar na internet o caso JAL, J-A-L, que vocês vão ver os desenhos do piloto da companhia, vão ver o relatório que foi feito, a investigação que foi feita, e até hoje não se conseguiu chegar a uma conclusão. Os céticos disseram que fosse Júpiter ou talvez Marte. Para ser Júpiter ou Marte, a essa distância, um piloto se confundir-se com Júpiter e Marte, é porque realmente você quer arranjar uma explicação que não seja outra hipótese que não é extraterrestre. Quando eu pesquisei esse caso, eu até fiquei meio reticente em colocá-lo na minha pesquisa, no meu livro, mas eu comecei a ver que tinham outros casos semelhantes. Que é um objeto, aqui
Parece não ser cilíndrico, mas ele é cilíndrico porque ele está deitado. E é um caso de Emslin na Polônia. É um caso, hoje ainda, muito controverso. Tem muita gente que duvida desse caso, questiona a testemunha, que é o Jan Wolski e o Henry Marcinac, que acham que isso seria uma fraude, apesar dos céticos aqui não terem dado nenhuma conclusão ao caso. Eles acreditam, muita gente acredita que seja uma farsa. Esse objeto era exatamente isso, era um objeto cilíndrico. A lateral dele pareceu que tinham parafusos, e desses parafusos desceram 4 pés. Esses 4 pés tocaram o solo, um ser saiu da nave e tentou se comunicar com o Jan. Até aqui a gente já viu que tem a grande variedade de objetos, né? Continuem vendo que a gente vai ter mais. Outro aqui no Brasil também durante a Operação Prato. Santo Antônio de Itauá. Operação Prato também, objeto que foi visto pelas testemunhas. Veja que ele é cilíndrico e naquela hastezinha dele ali saiu uma luz vermelha. Eu vou acelerar um pouquinho porque só me dão 10 minutinhos e meu chefe já está aqui me apontando. Então você pode ver que objeto cilíndrico com 2 seres dentro dele. Isso foi testemunhado também pelos militares. Eles viram esse mesmo objeto. Retangular, como eu falei, em forma retangular, que são os maiores objetos que a gente pode ver. Esse aqui, no caso, tinha mais de 100 metros de comprimento e foi visto em Nova York. E vocês podem ver que não são uma pessoa, 2 pessoas, são 5 pessoas, 6 pessoas que veem o mesmo objeto, em datas diferentes, em relatos diferentes. A forma triangular, que são a forma de diamante, cone e bumerangues. Esse é um UFO que parece uma colmeia, mas ele tem aquela faixa brilhante ali na sua base, que também parou um carro, as pessoas não conseguiam mover o veículo. E aconteceu nos Estados Unidos. Temos esse objeto muito interessante que aconteceu, desse caso, na Itália, em Aviano, em Pordenone, na Itália, onde o objeto emitia luz para cima, não para baixo. O objeto triangular emitia uma luz para cima. Então, uma outra curiosidade que a gente também vê, e a testemunha eram militares também. E aqui os metamórficos, são aqueles assim que não têm... No meu livro Tipologia Extraterrestre, eu tenho seres exóticos, que é até difícil de acreditar. E aqui a gente tem os objetos metamórficos. Esse avistamento que aconteceu nos Estados Unidos, a testemunha estava passando... Angus Brooks estava passando com o cachorro, ele viu esse objeto transparente, que era um objeto com duas hastes que fechavam e abriam. Aí ele contou isso pro médico dele, pro oculista dele, e o médico, não, isso são células mortas que estão no seu olho. Uau! Ele falou, mas doutor, se mexia. Com outro olho eu também via. Eu via com um e via com o outro. Não, mas é isso mesmo. Então, é a solução dos céticos. Esse outro caso também, o seu objeto, ele mudava de cor e transmutava. Que fosse uma gosma, ele desceu ao solo, ficou vermelho e paralisou as duas testemunhas. Também foi a solução do... Na Califórnia o pessoal é mais tranquilo, então o cético falaram que era alucinação, o pessoal que curte mais a vida. Acelerando um pouquinho para os números, como eu falei, a pesquisa ela foi feita com 2.315 casos, 771 que eu usei para pesquisar, com essas informações que eu necessitava para cada caso, para ter informação suficiente para poder apresentar. Também fiz um levantamento estatístico, como eu fiz no Guia da Tipologia, onde mostra que, na minha pesquisa, os 3 primeiros países com maior número de avistamento de objetos são os Estados Unidos, o México, seguido do Brasil. Isso baseado nos 771 casos, que são alguns dos países, mas tem muito mais países. Isso eu botei os primeiros. A incidência, os meses de maior incidência na minha pesquisa, isso é interessante também. Julho, agosto e janeiro. Julho com 221 casos. Por que isso? Será que são férias? A gente não sabe. Não, a gente não sabe. É a mesma coisa que eu falei no Guia da Tipologia Extraterrestre. A gente não sabe quem vem. O Javier até fala isso em palestras dele. Não sabe quem vem, se são estudantes, se são estudantes alienígenas, se são professores, cientistas alienígenas, se a Terra é um posto Ipiranga, vem aqui, vai embora.
A gente não sabe. E a gente não sabe para que serve cada tipo de nave. Uma nave pode ser a nave mãe, a outra nave pode ser uma nave militar, a outra nave pode ser um ônibus escolar extraterrestre que vem em julho, aí, ó, a galera toda vão visitar a Terra, excursão. A gente não sabe. Oi? Estagiário, ó, vai lá fazer estágio probatório na Terra. Ixi, logo na Terra, cara. Entendeu? O período do dia, obviamente, a noite é o período com maior incidência, mas você pode ver que a gente tem a manhã, a tarde, quer dizer, são 24 horas, é non-stop, não para. As testemunhas, que também é interessante, quanto maior o número de testemunhas, mais credibilidade teria um caso. Aqui a gente pode ver que uma testemunha, foi a grande maioria, tinha 179 casos, com 2 testemunhas 221 e com 3 testemunhas 193 casos. 193 casos. A tipologia, e aqui eu repito, a gente não sabe para que serve cada tipo de objeto. A gente não tem noção para que serve cada tipo. Depende da raça. Já me perguntaram se eu já fiz esse relacionamento entre raça e tipo de objeto. Não fiz, mas pela minha pesquisa você consegue levantar alguma coisa. Por exemplo... Nossa Senhora, isso vai demorar mais tempo. Você pode falar que não há muitos testemunhos, por exemplo, de pessoas sendo abduzidas e levadas a objetos cilíndricos. A maioria das abduções dos Greys ocorrem em objetos discoides. Você não vê, por exemplo, alienígenas saindo de objetos triangulares. Você não vê objetos triangulares pousados. Eu não encontrei isso na minha pesquisa. Nenhum. Eu não encontrei objeto cilíndrico pousado. E normalmente o objeto cilíndrico fica alta. A grande altitude seria a nave-mãe. O que você vê são objetos esféricos pousados, discoides pousados. Acabando, se o Gever der um tempo, aí você pergunta. Tá? Então se me pega lá fora. No bom sentido. Corta isso daí, edita isso do vídeo, tá? Então aqui na minha pesquisa, a discoide e o esférico foram o tipo de objetos relacionados que eu mais encontrei. Para quase finalizar, as perguntas. Qual seria a melhor forma para um UFO? Qual seria? Para mim, todas. Porque eles são esféricos, são triangulares, são retangulares, são discoides, são metamórficos, não tem forma, são luzes. Qual é a melhor forma? Se para eles todos voam, para a gente não. Se eu jogar um cabo de vassoura, ele não vai voar, ele vai cair. Qual o tipo de propulsão que ele usa para fazer com que esse objeto, da forma que for, consiga voar, consiga se deslocar para o espaço? Como que ele se desloca para o espaço? Será que um objeto discoide tem melhor desempenho em viagens interestelares do que um triangular? Será? Que o objeto discoide consegue viajar mais rápido, consegue pegar aquela dobra do tempo, a dobra do tempo lá, o caminho de minhoca? Será que ele consegue? Será que um objeto cilíndrico seria para trazer o discoide para cá? E por que os UFOs mudam de tempos em tempos? Mudam. A gente não muda de carro também, os carros não evoluem, os objetos evoluem. Hoje em dia, muita gente questiona que não se vê mais muitos objetos no céu. Eu acho que não, acho que a gente vê até mais, mas só que o pessoal, ao invés de olhar para o céu, olha para o iPad, olha para o iPhone, olha para o chão, olha para a mulher que está passando, olha para o homem que está passando. O que acontece é que antigamente a gente não tinha tanta iluminação na cidade, então o céu era mais aberto. Um dia que vocês forem a Brasília, o Gever está convidado, que o Gever ama Brasília. Curitiba, Foz e Brasília. Gever? Um dia que vocês forem a Brasília, vocês podem ver, saindo um pouco da cidade de Brasília, vocês vão ver um céu maravilhoso. Então, antigamente, você não tinha tanta visibilidade. E o interessante é que, recentemente, foi liberada uma filmagem de um helicóptero de policiais da Inglaterra, em que eles filmaram com uma câmera infravermelho um objeto esférico que nenhum deles viu a olho nu, só pela câmera. Eles evoluem. Quem sabe já tem tecnologia para se camuflar, parecer uma nuvem, não aparecer para a gente, só aparecer para câmeras, de alguma forma. As respostas, eu não tenho. Infelizmente, se vocês estavam esperando respostas aqui, eu não tenho.
Acho muito difícil alguém ter uma resposta para essas perguntas que eu fiz. A gente tem que pesquisar cada vez mais, tem que dar crédito a quem realmente pesquisa, e aqui eu puxo o saco mesmo do Gevaert, pelo trabalho que ele tem feito com o agroglifo, que ninguém fez. Ninguém até hoje fez isso. Até os mais gabaritados no mundo, os mais antigos, Colin Andrews, por exemplo, não chegou aos objetivos que ele, o Tony, o Douglas, o Fernando chegaram. E a gente é criticado na internet, nego bate nele, e eu vou lá e defendo e batem em mim. Mas eu defendo porque as respostas a gente só vai encontrar no dia que a gente pesquisar. Se você ficar sentado na frente do computador, você não vai pesquisar nada. 99% do que tem na internet é lixo. Se você quer coisa com credibilidade, vá para o site da UFO, vá para algum site que seja parceiro da UFO, que conheça, que vocês que conhecem um pouco sobre isso, vocês sabem, mas não peguem qualquer coisa na internet porque não vale a pena. E as respostas só virão se nós pesquisarmos. Eu não tenho essas respostas ainda porque não terminei minha pesquisa. Queria agradecer muito a todos. Pedir desculpa porque os vídeos não passaram, mas eu vou deixar os vídeos na minha fanpage do Facebook. Quem quiser ver, baixar, usar, só dar o crédito lá depois para o Luciano da Luz, que fez as imagens em vídeo. Os meus contatos estão aqui. Tem cartão meu lá na mesa da revista UFO. Quem quiser pegar, quiser conversar comigo, eu estou aqui até amanhã, sem problema nenhum. Estou aberto a qualquer tipo de pergunta, crítica, sugestão e abraços. E mulheres, beijos também, no rosto, porque eu sou casado. Obrigado, gente. Bom dia.